Fala, meu amigo. Que bom ter você aí com a gente, cara. Que legal. Eita, coisa boa, Isaías. Prazer demais, hein? Estamos juntos Joia hoje demais ter aqui. você aqui, cara. Joia demais aí. Não é? Seu Rodrigo, muito bom, muito feliz de você estar com a gente aqui. Né? Uma oportunidade muito legal. Semana que vem a gente vai ter a Semana da Transformação Profissional, né? Que é aquele evento que a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, as turbomáquinas, né? E a gente vai falar também sobre comportamento. E aí, o objetivo de você estar aqui com a gente é simplesmente porque a gente entende que você é um profissional de sucesso. Aquilo que você desenvolveu na sua carreira, né? Também temos áreas análogas, né? Você também é do setor de termoelétrica, você teve uma boa carreira, tanto é que depois disso você ainda desenvolveu, né? A área de liderança, de treinamentos. E aí eu queria que você falasse para a gente sobre isso, porque alguns de nós, né? Às vezes entra na carreira, a área é boa, a carreira é boa, mas a atuação não é memorável. E aí acaba a gente perdendo muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E aí eu queria justamente que você pudesse falar para a gente aí, cara, se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira profissional, também ligado aí à Turbomáquina, e pudesse desenvolver com a gente aí um bate-papo bem legal aí sobre essa área aí. Primeiro, Isaías, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você. E, olha, esse tema é um tema muito importante. Parabenizá-lo pela iniciativa de falar sobre esse assunto que, de fato, patrocina, né, e fomenta aí o desenvolvimento profissional de técnicos, de maneira geral, engenheiros nessa área de turbomáquinas. Parabéns pela sua dedicação e pela iniciativa de contribuir com a vida pessoal e profissional de tanta gente. Eu tenho realmente esse histórico, né? Sou eletrotécnico de formação e atuei na área de geração de energia por em torno de 17 anos, no total, 17 anos, passando por 5 multinacionais, incluindo a Petrobras, e, paralela a essa minha função nas termoelétricas, como supervisor, coordenador, técnico de operações, eu sempre desenvolvi treinamentos, formações de líderes, né, capacitações, tanto na área técnica, também na área comportamental, falando de liderança. E a minha história, ela se confunde com a liderança dentro do meio de turbomáquinas, por quê? Porque a área técnica, ela contribui com um percentual, né, um percentual importante para a minha entrada nesse mercado, para a minha visibilidade nesse mercado, e também a área de liderança e cuidar de gente, né, ela contribuiu com um percentual de crescimento. Então, eu costumo dizer também, sabe, Isaías, você sabe muito bem disso, que o técnico te abre a oportunidade e as portas e te dá os pés no chão em determinado lugar. Mas o crescimento, ele vem, e o crescimento também que cada um deseja, também vem pela parte comportamental e principalmente de liderança de pessoas. Tem as habilidades comportamentais que fazem parte da sua atividade diária, mas também tem a sua habilidade de liderar outras pessoas. Então, eu digo que 3 fatores que contribuem para o crescimento na área de turbomáquinas, né, tem a ver com essa ideia central da liderança. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, que fatores são esses. Bacana. Antes de entrar, porque eu estou muito interessado em saber sobre isso daí, né? Porque realmente, para você poder galgar uma posição dentro da empresa e até aumento de salário, né? Você precisa de um reconhecimento. E aquele que lidera outras pessoas chega esse reconhecimento, né? Então, é muito legal te ouvir pessoas que já passaram por isso, né? Que desenvolveram essa trajetória aí, né? Então, fala para a gente aí, Rodrigo, o que são esses fatores que interferem, né? E como pode, né, pessoas comuns, pessoas que estão entrando nesse mercado, alcançarem esse patamar aí? Legal demais. Eu sempre digo que existem profissionais
que eles passam por situações difíceis na área de turbomáquinas também. Então, por exemplo, o que a gente vê hoje, Isaías? A gente vê muitas vezes até profissionais na área que eles têm uma certa frustração, angústia ou até mesmo tristeza, porque eles são excelentes técnicos, mas eles não aprenderam ainda ou não conseguiram ver a fórmula ou os caminhos, né, o mapa, para chegar no crescimento que deseja. E às vezes até ele pensa em desistir, mas é apenas pelo fato de não entender os fatores que levam ele a esse desenvolvimento, a esse crescimento dentro da área. Então, de onde foi que eu tirei esses 3 fatores? De onde foi? Primeiro, eu, filho único, de mãe solteira, não tenho uma história muito diferente da maioria de vocês. Provavelmente vocês tiveram uma história de superação, uma história de crescimento, uma história de vida, que não foi fácil chegar onde vocês chegaram, tanto familiarmente como também de maneira pessoal, tenho certeza disso, mas esses fatores eu trago dessa minha história pessoal, como filho único, de mãe solteira, morador da favela, dificuldade de estudar, dificuldade de ter recursos e tudo mais, passando por estágio nas empresas, passando por diversas áreas de crescimento nas empresas, áreas que algumas foram mais fáceis de crescer, outras mais difíceis, mas essa minha história trouxe um mapa, né, do que eu precisava de fazer para poder crescer, porque eu sempre tive uma mentalidade assim, sabe, Isaías? A situação que eu estou não define quem eu sou. Boa. A situação que eu estou não define quem eu sou. Eu não sou o que eu estou agora. Então, eu sempre tive essa ideia. Então, os meus objetivos, os meus projetos de crescimento é que me faziam pensar em me impulsionar nesse caminho. Então, primeiro, essa história pessoal. Segundo, é que, como profissional, eu sempre imaginei o seguinte: o que eu posso fazer para que eu possa contribuir com quem está do meu lado? Com quem está do meu lado. Seja cuidando dessa pessoa, se preocupando com ela, seja ensinando. Entende? Então, o viés da educação, Isaías, assim como você tem, sempre foi presente na minha jornada. Educar, ajudar, contribuir, compartilhar conhecimento. Então, baseado nesses pilares aí, eu forjei esses 3 fatores. Qual o primeiro deles? O primeiro deles, um profissional da área de turbomáquinas, ele tem a mente forjada para matemática, para física, para química, para processos, para automação, para projetos, para metas, indicadores, planilhas, dados. Então, a nossa mente ela é formada para esse caminho. E um dos fatores mais importantes que a gente negligencia para crescer e se destacar, deixar um legado também nessa área, é a autoliderança. Olha só, a autoliderança. Por que a autoliderança? Porque nesse mundo de turbomáquinas, nós vamos viver pressão, nós vamos viver muitas vezes cobranças, nós vamos viver muitas vezes a necessidade de contribuir com o outro de uma forma que a gente gostaria, mas não pode. Então, são algumas coisas no dia a dia desse profissional que, se ele não tiver uma autoliderança no que se refere a inteligência emocional, inteligência social, equilíbrio socioemocional, equilíbrio familiar, ele não vai ter essa coluna da autoliderança contribuindo para o desenvolvimento dele. Então, não tem como a gente pensar num
técnico de operação, um técnico de manutenção, um técnico de inspeção, um engenheiro de operações ou de manutenção, qualquer área de turbomáquinas, se o ser humano ele não tiver controle daquilo que acontece dentro dele. Muitas vezes, nós dessa área, Isaías, né, nós conhecemos os parâmetros da máquina, conhecemos dos números da máquina, conhecemos dos dados do processo, das curvas, das tendências, mas a gente esquece de cuidar da principal máquina desse processo, que é a nossa própria vida, nossa mente, nosso corpo. Então, liderar, não é, as nossas emoções, nossa estrutura, corpo, alma e mente, é o primeiro pilar. Cara, é extraordinário, porque assim, ó, se a gente não estiver bem, nem motivação a gente consegue ter. E eu vejo muita gente, Zé Rodrigo, exatamente isso. Por não liderar bem a si mesmo, e acaba ficando defensiva, sempre reclamando, nunca tenho oportunidade, as coisas não acontecem para mim. E aí acaba a motivação se esvazia, não é? E aí acaba que não tem mobilidade, não tem desenvolvimento, não tem crescimento, né? Às vezes ele tem até alguma coisa que feriu ele na empresa, ou um colega, mas aí ele teria tudo para poder crescer e desenvolver. Mas porque ficou ferido e não cuidou da sua saúde emocional, ele acaba, né, ficando aí lá para trás, lá, né? E as pessoas até com muito conhecimento, com a mente privilegiada, mas não conseguem desenvolver. Bem interessante isso que você falou, cara. E pesquisas apontam que os profissionais que mais alcançam promoção, reconhecimento, valorização, em média, esses profissionais, eles têm uma característica em comum. Eles têm uma característica em comum. Eles não só são tão bons tecnicamente, mas eles têm uma coisa chamada equilíbrio de vida. Eles têm um percentual de soft skills, de controle emocional, de inteligência socioemocional mais equilibrado do que outros. E olha, esses dias eu estava conversando com um colega que é gestor em uma refinaria. E ele também trabalha com inspeções na área também de máquinas e equipamentos e turbomáquinas. E ele sempre teve uma dificuldade de assumir responsabilidades maiores dentro da função dele, para ter mais status, relevância, autoridade como profissional. Por quê? Não é porque ele tinha deficiências técnicas, mas é porque ele tinha muita dificuldade de relacionamento em condições de pressão. Então, muita gente, às vezes, tem uma deficiência no relacionamento, sob pressão, na equipe, no trabalho compartilhado, na capacidade de ter paciência com determinadas situações, né? Então, é essa dinâmica interna que faz justamente, né, esse pilar ficar fragilizado. Agora, o que é que fortalece esse pilar, né, Isaías? Alguém pode perguntar para mim assim, todo mundo que está aqui agora com a gente pode perguntar aqui. Sim, Zé Rodrigo, mas o que é que fortalece esse pilar da autoliderança? Vou dizer para você algumas coisas. Por exemplo, o cuidado com as áreas da sua vida. Porque muitas vezes a gente técnico fica tão envolvido com o trabalho, com o dia a dia, com a rotina, que a gente, por pressão ou por necessidade, muitas vezes, a gente negligencia as outras áreas. Então, vamos lá. A autoliderança tem a ver com o cuidado e a saúde na família, tem a ver com o cuidado espiritual, tem a ver com o cuidado da saúde, tem a ver
com o zelo no descanso, a preocupação com o tempo e o descanso. Tem a ver com o relacionamento com filhos, com cônjuge. Então, os pilares da vida humana, equilibrados, contribuem para você ser um líder, um auto-líder muito forte na área de turbomáquinas. E eu tenho colegas que cresceram comigo para cargos de gerência, para cargos de coordenação, de supervisão intermoelétrica, por exemplo, e que os que se deram melhor, todos eles têm o pilar da autoliderança bem desenvolvido. Família, espiritualidade, saúde, relacionamentos, muito bem equilibrados. Que legal. Os outros que eu vi que têm falhas em alguma dessas coisas, têm dificuldade na autoliderança. Logo estão estagnados, perdem oportunidades e não crescem. Então, a autoliderança com equilíbrio de vida é um pilar fundamental. É o primeiro que eu digo. Cara, é fundamental isso mesmo, cara, porque eu vejo muita gente, né, que às vezes ele até alcança um cargo de liderança, mas você vai ver que foi para tapar um buraco que apareceu lá. Não é porque ele galgou, cresceu com a função. E aí ele fica pouco tempo. E outra coisa que também eu percebo, que você talvez, né, tenha até condições melhores de explicar, é porque o cara fica numa situação desconfortável. Por exemplo, né, ele tá, eu estou aqui. Eu não estou tão confortável aqui, porque eu não estou encostando na cadeira como se fosse aqui. Ó. Aqui seria uma posição de conforto. Como eu estou fazendo uma coisa que é fora da minha zona de conforto, então eu tenho que ficar em uma posição muito tensa. E às vezes eu vejo alguns caras que eles vão para uma posição de liderança e por não ter essa atividade, isso que você falou, eles acabam ficando muito tensos. E tensiona toda a equipe. E acaba não sendo um ponto de equilíbrio. Logo, ou a empresa cansa dele, ou ele cansa da empresa e não consegue ficar muito tempo. E você usou aí, viu, Isaías, aí uma frase mágica que é muito utilizada por nós dessa área, e que inconscientemente a gente não entende que ela atrapalha. E você falou da zona do conforto. E a gente compreender que essa frase, ela mantém a gente na zona de conforto e não faz a gente se superar e avançar para ter uma qualidade de vida melhor como autolíder, desenvolvendo forte a autoliderança, é a frase muito comum. É a frase muito comum da nossa área. Das outras áreas também, mas da nossa área é muito comum. Que é o quê? Vamos lá. Cuidar da família. Momentos com a família. Qual é a frase que aparece muito para os especialistas em turbomáquinas da nossa área? É a frase: tô cansado. Tô cansado. Ah, vamos para academia. Vai para academia. Vai pedalar. Vai nadar. Vai caminhar. Qual é a frase que a gente fala muito? Tô cansado. Vamos para a igreja, vamos meditar, vamos orar, vamos buscar um relacionamento com Deus, vamos ler a Bíblia, vamos praticar uma prática que você acredita no campo da espiritualidade. Qual é a frase que você fala? Estou cansado. Vamos brincar com os filhos, vamos rolar no chão com os filhos, vamos interagir com a criançada, ou se já tem filho grande, vamos para o shopping, vamos para o cinema com o filho, com a filha, vamos trocar uma ideia. Qual é a frase que aparece? Estou cansado. Então, o tô cansado joga a gente na zona de conforto, que você falou aí, e evita que a gente, mesmo cansado, tenha experiências de equilíbrio. Olha que interessante aí, ó. Não é porque eu estou cansado que eu não posso ter experiências de equilíbrio socioemocional. Mesmo cansado, eu posso viver coisas que vão me ajudar
a ter equilíbrio e condições de ser um alto líder. Porque cansaço não vai nos atrapalhar nesse sentido aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa frase saiu muito da minha boca. Entendeu? Então, interessante, porque assim, ó, você falou uma palavra muito importante, equilíbrio. Para quem vai assumir uma função de liderança, ou alguém que vai trafegar por uma carreira de sucesso, equilíbrio é muito importante. Porque se você não está confortável em um segmento de crescimento, se você não estiver em equilíbrio, você acaba machucando outras pessoas. E acontece, né? O cara quer muito ganhar, crescer profissionalmente. Ele acaba cotovelando, traindo confiança de pessoas, porque ele não tem uma saúde emocional. E isso faz ele ficar cansado, né? E às vezes até perde o gosto, né? Por aquilo, né? E realmente, cara, a saúde emocional é realmente um pilar muito forte mesmo. Interessante, Isaías, é que você vê, a gente dessa área, a gente consegue dominar os gráficos, consegue dominar o funcionamento das máquinas, consegue dominar o funcionamento de uma planta, e às vezes a gente não consegue dizer para a mente que quem manda é a gente, não ela. Então, vamos supor, a mente diz, não vai não, você vai trabalhar amanhã. Não brinca com o teu filho, não, porque você tem horário não sei o quê. Não sai com a tua esposa, não, porque para jantar, não, porque amanhã de manhã você está no turno, você está na manutenção, você está na parada, você tem não sei o que lá. E aí, a gente controla muita coisa na planta, mas esquece de controlar e lembrar que quem manda nessa máquina aqui, ó, José Rodrigo, Isaías, Israel, né? Faustino, todo mundo que está aqui, né? Marco, Luciana, quem manda nessa máquina não é nosso cérebro. A gente tem uma tendência de achar que é ele que nos comanda, mas não. Somos nós que dizemos as regras. Veja, agora, meu filho, só um exemplo simples disso. Meu filho, ele nada, atleta de natação. Ele tem 11 anos. E ele nada, e para ele, e eu nado junto com ele, não como atleta, mas por conta da qualidade de vida, eu gosto muito de nadar. E nado junto com ele, dos horários com ele. Veja, tem dia, principalmente agora nessa época de inverno, julho, chove muito, tem dia que a gente acorda, tá caindo aquele temporal, a temperatura tá lá embaixo, água gelada. O que é que a mente diz? Não vai não. A água tá fria, tá chovendo, não vai não. Só que, por exemplo, para um atleta como ele não pode acreditar no que a mente está dizendo para ele. Ele é que tem que dizer, não, quem manda em você sou eu. Não é você que me comanda, sou eu que comando você. Então ele vai treinar fazendo chuva ou fazendo sol. Então, a gente na área técnica, né, Isaías, a gente foi treinado para comandar muitas ferramentas e máquinas. Mas, às vezes, isso aqui, para comandar a nossa própria vida, a gente não comanda. Então, esse é um pilar fundamental, a autoliderança. É isso que é um autolíder. Você dizer que quem comanda o teu projeto de vida como líder é você. Principalmente na área de turbomáquinas. Zé Rodrigo, uma coisa interessante, né, que às vezes, né, para você fazer o que precisa ser feito, você precisa, às vezes, até estar descontente. Para eu viver o sonho da minha vida, eu precisei sair da minha zona de conforto, sair da Petrobras, né? Agora, você também, você deixou a Petrobras, como é que ficou a sua história aí? Bem, eu passei, na época, no concurso de técnico de operações da Petrobras para a Termobahia, para a unidade da Bahia, né? E por motivos de familiares,
eu não tive condições de ficar na unidade em que eu fui alocado. Mas eu vim aqui para Pernambuco. Eu sou aqui de Recife, né? Para quem não me conhece, aqui o estado de Pernambuco, de Recife. E eu atuei por conta disso aqui na Renest, né? Só que o meu coração sempre foi dividido entre a minha profissão como técnico, como profissional da área de geração de energia, né? Termoelétricos especificamente, e treinamentos, né? Treinamentos e capacitação. E por questões também familiares, depois desse tempo inteiro, eu não pude mais retornar para a minha unidade, e eu tomei a decisão de me dedicar a minha carreira apenas a treinar profissionais e mentorar líderes. Uau. Então, hoje eu tomei a decisão justamente de sair da companhia. Por quê? Porque eu cheguei no momento em que eu vi a condição de dedicar a minha história para capacitar e ajudar líderes a serem inspiradores, deixarem um legado para as pessoas e nas pessoas e para as empresas, para as companhias, né? Então, essa é a minha história. Foi uma decisão, como você também tomou a sua decisão, né? Para todo mundo isso não é simples, para a maioria, para ninguém, na verdade, isso é uma decisão simples e fácil. Exige visão, coragem e determinação. E, principalmente, visão da tua missão, da sua missão. Então, hoje eu me dedico, basicamente, a ajudar líderes a serem inspiradores. E há pessoas que querem chegar nesse cargo, nessa função de liderança nas companhias, né? Então, é justamente isso aí. E esse pilar, isso é autoliderança. Essa decisão que você toma é uma decisão de autoliderança. Quando você, por exemplo, é um técnico de sala de controle e você galga uma supervisão geral, uma coordenação, uma gerência, por exemplo, essa decisão é uma decisão de autoliderança. Por que muitos não decidem? Preferem ficar na posição que estão e está tudo bem também, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. O que eu digo é, o que move alguém a decidir crescer? Porque onde você está beleza. E não tem nada de mal você querer ficar onde você está. Agora, falando para aqueles que querem avançar, essa decisão de avançar, de crescer na área, somente de turbomáquinas, é uma decisão que vai envolver visão, coragem e competência. E dentro disso tudo está a autoliderança. Você autolidera sua decisão para esse caminho. Então é isso aí. Estamos no primeiro pilar, né? Autoliderança. E qual é o segundo pilar? Bem, uma vez, sabe, Isaías, que você tem consciência serena. Pessoal, depois anota essa frase, essa expressão aí, tá? Consciência serena. Porque sem consciência de onde você está e de onde você e para onde você vai, você não se move. Então, consciência serena. Consciência do que você é, o que você é, para onde você quer ir, enfim. O segundo pilar, depois da autoliderança, uma vez que eu já estou desenvolvendo a minha autoliderança, porque também é um processo, eu também não quero aqui criar uma ilusão de que a autoliderança é um fato concreto e que uma vez tendo, tem ela para sempre, é um processo. Uma vez que você entra nesse processo do primeiro pilar, você precisa do segundo, que é o quê? Entender de gente. Entender de gente. Conhecer como funcionam as pessoas. Como funcionam as pessoas. Como funciona o ser humano. O ser humano. Porque eu agora estou num processo de autoliderança. Eu preciso olhar para o outro com um olhar, por exemplo, para perto, eu uso esse óculos aqui, ó.
Para perto eu uso esse óculos. Agora, para eu olhar para o outro, eu preciso ter um óculos especial. Perfeito. Eu preciso ter uma lente especial para entender de gente. Então, não conheço um grande líder em qualquer área, principalmente nessa área de turbomáquinas, que ele não tem noções, conhecimento sobre como funciona o ser humano. Quais os gatilhos que fazem as pessoas, Isaías, fazer o que elas fazem. Por que fulano é desse jeito? Por que fulano fala desse jeito? Por que fulano pensa desse jeito? Então, um líder, de fato, inspirador nessa área, ele sabe interpretar o que eu chamo de código de barras do ser humano. Código de barras. Como ele funciona. Então, é muito importante a gente fazer isso e começar a observar quem está ao nosso redor para treinar essa liderança de entender de gente. Como é que começa isso? Começa isso lá no primeiro pilar de autoliderança. Então, por exemplo, você lançasse o que me agrada? O que é que me entristece? O que é que me desafia? O que é que me deixa procrastinador? O que é que faz com que eu fique motivado? O que é que me desmotiva? O que é que me irrita? O que é que me faz sorrir? Os mesmos códigos que me estimulam para alguma coisa ou me fazem parar, talvez seja os mesmos dos outros. E aí a gente começa, a partir de um olhar nosso da autoliderança, começar a interpretar o outro. Então, um líder de uma equipe, por exemplo, na área de turbomáquinas, um líder bacana é aquele que consegue mapear o seu time. Então, veja, o Isaías ensina muito bem isso. Como é que funciona a psicologia de uma turbina a gás? Vou chamar de psicologia, tá? Que é o modo de agir, o modo de funcionar de uma turbina a gás. De uma turbina a vapor. Como é a psicologia de uma caldeira? Como é a psicologia de uma bomba? Como é a psicologia de uma válvula? Cada válvula tem uma psicologia diferente. Uma foi feita para reter, a outra foi feita para dar passagem, a outra foi feita para controlar. E tem aquela que faz as três coisas ao mesmo tempo. Cada uma tem um modelo. A turbina a vapor, ela tem um modo de operar, de agir, de pensar, de existir. A gás também, a caldeira também, a bomba também, a subestação também, o sistema de controle também. E a equipe que está do teu lado? É do mesmo jeito. Um é caldeira, o outro colega é turbina a gás, o outro é turbina a vapor, o outro é válvula. E que tipo de válvula o outro é? Então, quando a gente domina a psicologia das pessoas, como as pessoas funcionam, entende bem, a equipe é mais engajada, é mais unida e ela segue mais e respeita mais o líder. Uma vez, muitos líderes, Isaías, chegam para mim assim nas plantas, e dizem assim, eu não sei o que eu faço para a equipe, Zé Rodrigo, me escutar. A maioria das vezes, por que a equipe não escuta o líder? A equipe não escuta o líder muitas vezes, aí eu faço a pergunta, quanto tempo você tira para escutar a tua equipe? As pessoas agem muito pela reciprocidade. Bacana, legal, verdade. Então, o que acontece? Você dá um comando para a turbina, ela responde. Se tiver tudo normal, é claro. Ela responde. Você dá um comando para a válvula, ela responde. Você dá um comando para a bomba, ela responde. Mas por quê? Porque ela entendeu que comando você está dando para ela. Para isso, você teve que entender ela para poder dar o comando. E às vezes a gente quer dar comando para as pessoas sem entender as pessoas. E a gente não escuta. Olha a frase aí, viu, galera? Escreve aí mais essa aí, tá?
Escreva aí. A gente não escuta quem não escuta a gente. Então, a gente tende a prestar mais atenção, escutar e ouvir quem faz a mesma coisa com a gente. Então, é isso que a pergunta que eu faço para os líderes é essa. A sua equipe não te escuta? Quanto tempo você está reservando para escutar a tua equipe? Para que naturalmente, por reciprocidade, ela passe a te ouvir. Então, é interessante isso. Então, esse é o princípio de entender de gente. Esse é o segundo pilar. Primeiro, a autoliderança. Segundo, procurar entender como o ser humano funciona. Terceiro, vamos lá, rapaz, muito bom, rapaz. Eu não tinha pensado por esse lado, não. Bem interessante. Nosso caminho natural, né, Isaías? É estudar as máquinas. É a nossa profissão. É a nossa profissão. A gente foi... Agora, como é bonito, como belo é um técnico, um engenheiro, um gestor, um supervisor nessa área nossa, que é uma área tão técnica, que ele consegue interpretar uma máquina, dominar um processo e ainda ser bom com o ser humano, com gente. Isso é uma habilidade que a nossa formação, infelizmente, não deu, não trouxe. E a gente vai para a prática aprender na marra, aprender na... Né? A gente vai bater a cabeça, vai aprender na marra. Mas por isso que eu digo que todo profissional de turbomáquinas precisa ter constantemente aprendizado sobre pessoas. E aí vai para o terceiro pilar. O terceiro pilar, que é saber como é que a sua mensagem vai ser ouvida. Porque uma coisa é você lançar a mensagem, outra coisa é como vai ser ouvida, né? Então, primeiro, liderar você. Segundo, liderar outras pessoas. Terceiro, como encaminhar essa mensagem para as pessoas. Então, vamos lá. Tem pessoas que elas recebem a mensagem de um jeito diferente uma das outras. Pessoas diferentes. Tem gente que, se você dá uma orientação falada, para ela já resolve. Já tem outra que você tem que fazer junto com ela, ou orientar junto com ela, ou exemplificar junto com ela. É o famoso desenhar. Preciso desenhar. A maioria de nós somos assim, tá? Isso não é uma... A maioria de nós, para compreender melhor, a gente precisa de desenho. Tem gente que, além de falar, desenhar, você precisa estar do lado o tempo inteiro. Né? Então, a questão do líder nessa área é muitas vezes dominar a arte de saber qual é o formato. É como se fosse assim. Você pode se comunicar com a pessoa por e-mail, por WhatsApp, por SMS, ok? Por carta. O veículo muda. A mensagem final, não. Então, o que acontece? Às vezes, o líder ele até conhece de pessoas, ele até é uma boa pessoa, ela ou ele desenvolve bem a autoliderança, mas não sabe qual é o veículo certo que vai usar para cada... Eu tive pessoas na minha equipe, Isaías, que performavam bem só quando eu mandava um e-mail orientativo ou pedindo alguma coisa. Já resolvia. Já tinha colegas da manutenção e da operação que eu tinha que mandar o e-mail, chamar para perto e desenhar. Já tinha colegas que eu tinha que mandar o e-mail, chamar para perto, desenhar e descer no campo, na área, lá no equipamento, junto com ele,
pegando de mão dada para desenvolver a atividade que precisava ser feita, ou o projeto que precisava ser feito. Lá em loco, junto com a pessoa. E está tudo bem. E está tudo bem. Já tem isso, vai ficar com raiva. Entendi. Vai ficar com raiva. Então, um líder nessa área, ele entende dele, autoliderança, ele entende como é que o outro funciona e sabe usar o meio certo dessa pessoa desenvolver. A forma correta. Pessoas diferentes exigem formas diferentes de agir. Então, esses pilares são fundamentais. Uma ligação aqui. Então, olha só. Você, ao longo da sua carreira, tinha potencial técnico, mas não tinha esses 3 pilares bem desenvolvidos? Você já encontrou muita gente nesse sentido aí? Eu fui o primeiro. Ah, é? Eu fui o primeiro. Por quê? Porque isso que eu estou falando foi observado e desenvolvido no campo de batalha. Entendi. Isso que eu estou falando foi desenvolvido no chão de fábrica. Isso que eu estou falando foi observado pelas experiências minhas de erros e acertos e de colegas. Então, se muita gente tem... Nós temos essa deficiência, não vamos chamar de deficiência, mas essa carência em uma desses 3 pilares, naturalmente. E está tudo bem com isso. Está tudo bem. Eu tive que desenvolver muito desses 3 e errei muito fazendo um desses 3. Errei muito. Mas, justamente, essa experiência vivida, a proficiência, né? A prática, o dia a dia, aceitando os erros e acertos que me forjaram para entender como é que eu precisava fazer. Então, foi no meio do caminho, com muitas pedras, muitos buracos, muitos desafios. Só que eu fui observando que esses pilares eram comuns. E eu fui trabalhando cada um deles. E hoje é o que eu mais ensino para os líderes, principalmente nessa área. Hoje, Isaías, eu digo sempre para o seguinte: você quer entrar na área de turbomáquina? Vamos supor que você, não sei quantos aqui que estão assistindo, já entraram na área ou vão entrar. Mas se você está galgando a área de turbomáquinas, grande coisa você deseja. Mas se a sua mente já começar entendendo que você precisa desenvolver esses 3 pilares, você já vai ser diferente de muita gente. Já sai na frente. Por isso que o Isaías aqui faz um papel fundamental, que é o quê? De abertura de consciência. Se eu fosse resumir isso que você está entregando, Isaías, para o teu público, seria expansão da consciência. Porque quando você... Nossa, você sabe, Zé Rodrigo, que eu não tinha parado. Eu até tinha uma ideia, mas eu não tinha parado para entender a importância disso. Só nessa consciência desse conteúdo de hoje, você já se torna diferenciado. Ó, e você vai estar com a gente, cara. A gente tem um grupo de aluno que eu faço uma mentoria de perto, né? E a gente fez uma jornada para que eles tenham sucesso na área, né? A primeira é o cara conhecer o mercado, depois ele conhecer o nicho, porque o cara conhece o mercado como um todo. Ele conhecer um nicho específico. Também conhecer, ele ter uma boa formação importante. Mas também conhecer outras ferramentas que ele precisa ter desenvolvimento para ele poder crescer. Também desenvolver a visibilidade, para que as pessoas vejam ele, cativar as oportunidades, ter um bom desempenho. Mas a linha de chegada é a liderança. Então, inclusive, nós vamos marcar, eu acho que não vai ser daqui a 2 semanas, marcar com você, porque você está com meus alunos aqui, para a gente poder, que a gente chama de circuito de especialista em turbomáquina, né? E aí é muito bom ter você como parceiro nesse trabalho, né?
porque você tem um conceito, você sabe, você experimentou isso, e experimentou isso dentro da área de turbomáquina, nas unidades termoelétricas, né? Então, refinaria. Então, é muito bom você ter essa experiência, né? Você não apenas ser um teórico, mas você vivenciou isso daí, entendeu, Rodrigo? Isso aí é o diferencial, né? Tem gente que fala, tem muito guru que fala muita coisa, mas o cara não estava no campo. Às vezes, ele não está falando errado, não, mas ele não testou aquela ideia, esses pilares, no dia a dia da prática, entendeu? Então, o diferencial teu é justamente isso, cara, que você tem experiência prática. Para a gente encerrar a live aqui, diga para ele, dá um conselho aí para a galera que quer entrar para esse ramo de turbomáquina, de termoelétrica, de refinaria. O que você daria de conselho para eles aí? Bacana demais. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer estar com vocês aí, conversando com o teu time, né? Eu posso chamar do teu time, né? O teu time de profissionais da área. Vai ser um prazer imenso. E dizer o seguinte, tá? A gente busca experiências na área, os conhecimentos técnicos, mas é muito importante que a gente desenvolva as experiências humanas e as experiências de relacionamento. Para isso, eu lembro muito, Isaías, e vocês aqui, de uma frase que eu aprendi, que foi repassada por um colega engenheiro, um engenheiro eletrônico, colega, que foi meu colega de operação em uma termoelétrica, a Termo Pernambuco, aqui em Suape, e ele foi meu colega de sala de controle, né? E o que depois virou engenheiro, gerente em outra térmica, hoje é diretor em outra térmica, já está na diretoria, vê? Saiu de técnico eletrônico, técnico de operações na termoelétrica, ciclo combinado, né? Depois, supervisor de turno, supervisor de operação, gerente de operação. Hoje ele está na diretoria de um dos grupos de energia. E ele chegou para mim, quando a gente estava na planta, e ele me presenteou com um livro, que é essa frase que eu vou deixar para vocês aqui. Esse livro é um livro de um pastor americano chamado Tommy Tini. Tommy Tini. O nome do livro é Caçadores de Deus. Caçadores de Deus. Não sei se esse livro você encontra mais nas livrarias, mas na internet, com certeza você consegue encontrá-lo tranquilamente. E ele chegou para mim e disse, Rodrigo, eu acho que esse livro aqui você vai gostar, é do pastor Tommy Tini, ele é evangélico, eu sou evangélico, ele era evangélico também. E aí eu li esse livro. E tem uma frase do pastor Tommy Tini que ela norteia esse assunto que a gente está debatendo aqui hoje, que eu deixo para vocês essa frase do livro. O pastor Tommy Tini chega e diz assim, o homem que tem a experiência, ele jamais fica à mercê daquele que tem apenas argumentos. Uau! Né? Então, nós, na nossa vida, na nossa carreira, na nossa jornada, nada vai superar a nossa experiência, nem mesmo os nossos argumentos. Então, quando um profissional de turbomáquinas ele quer crescer, ele quer avançar, ele busca experiência técnica. Beleza. Porém, ele deve buscar a experiência dos relacionamentos, a experiência humana. Porque uma coisa é o que você argumenta que é fato e que funciona. A outra coisa é o que você experienciou, que você viveu. Então, profissionais aqui, mentorados do Isaías, alunos, time do Isaías, busque experiência também na área de liderança, autoliderança. E vivenciem errando e acertando, sem medo. Por quê? Porque o homem que tem a experiência, o homem ou a mulher, né, que tem experiência, jamais vai ficar à mercê daqueles que têm apenas argumentos. Cara, formidável, formidável. Zé Rodrigo, eu te agradeço muito, cara, por essa contribuição.
não apenas com a galera que está aqui, mas comigo também, né? Que sou da área profissional, né? Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Muito bom ouvir esses 3 pilares aí. Deixa eu te pedir uma coisa aqui. Fala pra gente a rede social, onde que a gente encontra você, onde a gente encontra mais conteúdo sobre liderança. Diz pra gente aí onde a gente encontra você. Bem, aqui no Instagram, aqui acima vocês já estão vendo, né? O José Rodrigo .oficial, né? No YouTube, José Rodrigo Oficial. Já são mais de 1000 vídeos sobre liderança. Quem quiser fazer um pequeno MBA aí, também de liderança, maratonar o assunto, vai lá no José Rodrigo Oficial no YouTube e aqui no Instagram, josérodrigo.oficial. E o site, palestrantejoserodrigo.com.br. Vai ser um prazer receber vocês também. Cara, muito obrigado. Agradeço muito, muito mesmo, Rodrigo. Eu, né, pude crescer muito com isso daí, com tudo que a gente pode ouvir aqui. Desejo sucesso para você também, né? E para todos os nossos alunos aí, né? Olha, ouvi, né, que desenvolvimento humano é muito importante para você e não apenas para o ramo da carreira profissional, mas na família, criação de filhos, envolvimento. Então, o equilíbrio emocional, espiritual é muito importante aí. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.